8 anos ela esperou que a mãe voltasse e que finalmente pudessem viver as duas juntas. A mãe voltou, mas trouxe com ela um homem que ninguém havia chamado nem esperado, e foi a partir desse exato momento que a vida que ela havia imaginado começou a desmoronar. Mas vamos começar do início. Ufá, ano de 2016. A Rena ainda era muito pequena e, em algum momento, sua mãe simplesmente parou de voltar para casa. Não desapareceu, não. Alguém explicou o que houve. Ela foi levada para a casa da avó e da tia, e assim começou uma fase completamente diferente, sem a mãe, sem entender direito o que de fato tinha acontecido, com a sensação de que algo havia se quebrado, mas que, devido à sua inexperiência, não conseguia decifrar exatamente o que era. E assim os anos se arrastaram. A Rena crescia, ia para a escola, amadurecia, enquanto a mãe continuava em algum lugar distante. Alfia cumpria pena em um centro de detenção onde o uso do telefone era permitido, então havia ligações. A conexão não foi cortada por completo, mas a distância continuava lá. 8 anos representam, só para se ter uma ideia, uma parte gigantesca da vida dela até aquele momento. Mais tarde, já durante o interrogatório, ela diria com todas as letras: "Eu esperava demais a minha mãe, ficava pensando em quando ela iria sair para vivermos só nós duas." Abril de 2024. Alfia finalmente foi solta. A essa altura, a Rena já havia crescido. Já não era a mesma garotinha que fazia desenhos e mandava para a mãe, e a ideia que ela tinha na cabeça era uma só: a mãe está voltando e agora ficaremos juntas. Acontece que Alfia não chegou sozinha. Com ela veio um homem. Eles foram morar juntos no mesmo bairro onde a Rena havia crescido. Um apartamento novo, uma nova rotina e um estranho sentado à mesa que ela não havia pedido e nem esperado. Alfia era muito jovem quando deu à luz. Era cozinheira e confeiteira de profissão. Mas naquela época, isso significava pouco. O pai de Rena já tinha problemas sérios com bebida. Não trabalhava, não entrava dinheiro em casa. Mais tarde, a própria Alfia contaria aos jornalistas que, frequentemente, a única coisa que tinha para comer em casa era ração de gato, e ela via tudo aquilo, na esperança de que de alguma forma as coisas se ajeitassem, de que a situação melhorasse, mas não melhorou. Em dado momento, apareceram pessoas oferecendo uma forma de ganhar dinheiro. Simples, ou assim parecia na época. Buscar e distribuir entregas de substâncias ilícitas. Ela não tinha carro, então fazia tudo de táxi. À noite, quando os ônibus já não circulavam mais, ela pedia corridas para a periferia, para zonas industriais e bairros residenciais. Os motoristas, segundo as palavras dela, entendiam tudo, mas não se metiam. Pagavam a ela cerca de 50 mil rublos por mês. Só que a maior parte desse dinheiro ia embora imediatamente com os gastos desses mesmos táxis e com recarga de celular. Às vezes, as rotas passavam coladas a delegacias de polícia. Ela tinha que pegar os pacotes praticamente debaixo das câmeras. Ela contava isso com tranquilidade, sem dar desculpas, como se estivesse descrevendo a vida de outra pessoa. Isso durou meses. Em 2016, ela foi detida. No julgamento, ouviu-se o número, 11 anos por distribuição. A filha foi entregue à avó e Alfia foi levada. Mais tarde, essa pena foi reduzida, mas naquele momento, na sala do tribunal, o número soou como uma sentença, e não apenas para a mãe. 6 anos na oficina de costura de uma penitenciária feminina. Ela não deu detalhes, mas a própria descrição já diz bastante. Todo dia a mesma coisa. Turnos sem fim, condições pesadíssimas. Foi colocada na linha de produção e lá permaneceu até conseguir transferência. O que a segurou durante todo esse tempo foi um único pensamento. A filha estava esperando e um dia ela poderia voltar e começar de novo. Após 6 anos, Alfia conseguiu transferência para um centro de reabilitação. Oficialmente, era considerado algo como um regime semiaberto, mas na prática era um alojamento. Alas feminina e masculina separadas, com 3 quartos em cada uma. 15 pessoas por quarto. 0 espaço pessoal, mas as portas já não eram trancadas por fora. Ela ia trabalhar por conta própria, atravessando a cidade toda.
turno das 9 às 18 horas, novamente como costureira. Podiam acordá-la no meio da noite para dizer que precisava cobrir um turno com urgência. Fazer horas extras era rotina, mas em comparação com o que vivia antes, o centro parecia quase a liberdade. O principal, lá eles permitiam o uso do telefone. Pela primeira vez em 6 anos, Alfia podia não apenas esperar, mas ligar, escrever, saber o que estava acontecendo do lado de fora dos muros, restabelecer laços que pareciam perdidos. Em algum momento, surgiu nos contatos uma pessoa que ela conhecia há muito tempo, do outro lado do país e de uma outra vida. Ela começou a trocar mensagens. Quem estava do outro lado ficaria claro mais tarde. A futura vida para a qual Alfia planejava voltar. Uma vida onde não teria apenas a filha ao seu lado. O nome dele era Semyon. Ele e Alfia cresceram no mesmo bairro em Ufá, brincavam juntos, se conheciam desde pequenos. A vida depois os separou. Semyon foi embora da cidade, se estabeleceu em São Petersburgo. Casou-se com uma mulher chamada Yekaterina. Alfia ficou, conheceu outro homem, teve Arina, criou a filha. Os anos se passaram. Cada um viveu a sua vida. E agora faziam planos para uma vida a dois. Duas pessoas com um passado, em lados opostos do mapa. Ele em São Petersburgo, ela atrás dos muros. Mas a distância não foi um problema, e provavelmente para ambos pareceu uma chance de recomeçar do zero. Chegou um ponto em que Semyon avisou a Yekaterina que estava voltando para casa, para Ufá, para outra mulher que naquela época nem sequer tinha saído da prisão. O divórcio foi tranquilo. Mais tarde, Yekaterina procuraria as autoridades, mas isso só seria revelado no tribunal. Alfia foi solta e Semyon a esperava no portão. Veio, como havia prometido, a buscou e a levou. Mas vale ressaltar que Arina, a essa altura, já sabia dele. A mãe havia contado e, antes mesmo de ser solta, Alfia enviou um presente à filha por meio de Semyon. Os três já estavam em contato. Então, quando finalmente se viram pessoalmente, a decisão foi tomada em conjunto. Morariam todos sob o mesmo teto. Arina concordou, no início até com curiosidade. Uma pessoa nova, uma vida nova, a mãe finalmente perto. E aqui é preciso entender o contexto. O próprio pai dela já havia sumido do mapa a essa altura. Não existia figura masculina na vida dela de jeito nenhum. Nenhum homem por perto. E de repente, Semyon. Um adulto que veio de outra cidade pela mãe dela. Alguém que não a abandonou. Eles se instalaram. Um apartamento no mesmo bairro de Ufá onde Arina cresceu. Escola perto, ruas conhecidas. Só que, do lado de dentro, a dinâmica era outra. Uma mãe aprendendo a ser mãe de novo. Um homem que passou 8 anos morando em outra cidade tentando fazer parte de uma família que não era dele, e uma adolescente que esperou uma coisa esse tempo todo e recebeu algo completamente diferente. De fora parecia normal. 3 pessoas sob o mesmo teto, rotina da casa, conversas no jantar. Arina ia para a escola, Alfia arrumou emprego, Semyon estava por perto. Por um tempo a coisa se manteve. Acontece que cada um daqueles 3 tinha a sua própria versão de vida normal. Alfia queria uma família, Semyon queria se sentir necessário e Arina só queria a mãe. Esses 3 desejos ainda não tinham entrado em choque, mas como se veria depois, era só questão de tempo. O primeiro sinal de alerta veio da escola. O desempenho de Arina despencou, as notas ficaram baixas e marcaram recuperações de várias matérias. Ela faltou a uma delas e disse à mãe que não precisava ir. Mentiu. Alfia descobriu e, a partir desse momento, a paciência acabou. Junto com Semyon, eles assumiram o controle da situação. O celular passou a ser liberado com tempo limitado e era confiscado 1 hora antes de dormir. Começaram a vigiar a lição de casa, os horários, para onde Arina ia e com quem conversava. Para os adultos, isso parecia lógico. Descobriram a mentira, logo era preciso endurecer as regras. Mas, para Arina, foi uma experiência completamente diferente. Durante 8 anos ela viveu com a avó e a tia, sem pulso firme, sem horário controlado, sem um homem estranho que do nada decide quando ela pode pegar o próprio celular.
Ela estava acostumada com outra rotina, e a mudança brusca com proibições e revistas não soava como cuidado, mas como opressão. Os adultos, no entanto, tinham seus motivos. A tia, com quem Arina morou esses anos todos, já havia notado que havia algo errado antes. Via que a sobrinha acessava sites de relacionamento, dizia que algo não estava bem com ela. E quando Arina pediu a Semyon que consertasse seu notebook, ele encontrou no disco rígido materiais de natureza bastante questionável. Mais tarde, a própria Alfia achou desenhos com esse mesmo tipo de conteúdo ali. A reação foi a esperada. Mais controle, menos liberdade. Concluíram que o problema era a Arina, que ela tinha caído em más companhias, que precisava ser vigiada de perto, e quanto mais apertavam, mais ela se afastava. A relação entre ela e Semyon piorava rapidamente, entre ela e a mãe também. Havia uma câmera de segurança no apartamento. Não escondiam. Foi instalada para vigiar a Arina. A câmera gravava a sala, o principal cômodo da casa. O mesmo espaço onde a família passava tempo junta, e o mesmo lugar onde, segundo Arina, mais tarde ocorreria o que viraria tudo de cabeça para baixo de vez. Mas antes disso, chegou agosto. Verão. Arina estava fazendo as provas de recuperação da escola. A mãe ia trabalhar e Semyon ficava em casa. Só os dois. E foi então, de acordo com o depoimento de Arina, que tudo começou. Ele se aproximou dela, começou a brigar com ela pelo comportamento e depois a tratou com tudo, menos delicadeza. O que aconteceu em seguida, ela descreveria aos investigadores depois, em novembro, na linguagem fria de um boletim de ocorrência. E essa não foi a única vez. Segundo ela, coisas assim se repetiam toda vez que a mãe saía e eles ficavam sozinhos. Depois desses episódios, ele, provavelmente, dava dinheiro a ela para passagem ou comida. Não como um presente, mas como um pagamento pelo silêncio. E ela ficou calada por muito tempo. Não porque não entendesse o que estava acontecendo, mas porque não tinha para quem contar. A mãe tinha acabado de voltar. Estava feliz. Escolheu esse homem, esperou por ele, fez planos com ele. Apostou nele toda a sua nova vida. Como dizer a ela que a pessoa que ela trouxe para casa estava fazendo algo assim, e a câmera ficava na sala? Alfia diria depois que não havia nada de criminoso nas imagens, mas acrescentou na mesma hora que o investigador apreendeu as gravações. O que realmente ficou registrado nelas seria motivo de discussão. Arina vivia naquele apartamento sendo vigiada, mas ao mesmo tempo estava absolutamente sozinha. A câmera registrava o espaço, mas não registrava o que acontecia atrás da porta fechada do quarto. 9 de setembro de 2024. Arina não procurou a mãe por conta própria. Foi a própria Alfia quem pediu que ela contasse o que tinha acontecido. É bem provável que tenha notado algo. O isolamento, a tensão, a mudança de comportamento. Ou, quem sabe, algo chegou até ela. Fragmentos de informação de alguém próximo. De um jeito ou de outro, ela fez a pergunta. Os detalhes dessa conversa foram obtidos nos depoimentos ao delegado. Mas a essência era simples. Semyon se permite um comportamento inaceitável quando a mãe sai de casa. Alfia escutou e começou a fazer perguntas para esclarecer. E a resposta que ouviu não a convenceu. Na versão da mãe, a história não batia. Arina passou todos esses dias, após o suposto episódio, se comportando normalmente, conversava com o padrasto, não fugia dele, não demonstrava medo. Na opinião de Alfia, ninguém age assim depois do que a filha estava contando. Ela também interrogou Semyon. Ele se fez de surpreso, disse que nada disso jamais havia acontecido, e foi aí que a mãe tirou a sua conclusão. Em suas próprias palavras, a filha adorava contar uma mentira. Falava o que lhe convinha. Alfia decidiu que Arina tinha inventado a história inteira para desviar o foco de seus problemas na escola, para pararem de brigar por causa das recuperações perdidas, para devolverem o celular e afrouxarem o controle. A conversa acabou em pizza. Ninguém deu queixa. Semyon continuou morando no apartamento. Arina continuou na casa com o homem de quem tinha reclamado e com a mãe que preferiu não acreditar. Foi a primeira vez que ela pediu ajuda. A ajuda não veio.
Antes mesmo das aulas começarem, Arina pediu à amiga, Olya, que fosse com ela à casa da mãe de Semyon levar umas coisas. Uma visita comum e uma desculpa qualquer, mas Arina tinha outro plano em mente. Lá, para aquela mulher, primeiro ela reclamou do dia a dia. O padrasto não deixa sair, controla cada passo e depois começou a fazer sinais para Olya, sugerindo que a amiga falasse por ela. Ela mesma não conseguia. Ou não teve coragem, ou teve medo de não acreditarem nela mais uma vez, como já havia acontecido com a mãe. Olya entendeu o recado e mandou a real. Semyon coloca Arina em uma posição vulnerável, e o comportamento dele com ela é totalmente inaceitável. A mãe de Semyon ficou surpresa, mas não como alguém que escuta uma coisa absurda. Ela se lembrou de um detalhe. O próprio filho tinha comentado com ela sobre uma brincadeira sem graça, envolvendo a enteada, mas que, segundo ele, não passava de uma piada. E olha que revelador. A mãe não perguntou o que exatamente ele quis dizer com isso. Não perguntou em que contexto, nem o porquê de um homem adulto fazer esse tipo de coisa com a enteada. E o assunto, pelo visto, morreu por ali mesmo. A mãe de Semyon não ligou para Alfia, não fez mais perguntas ao filho, não se preocupou. A piada ficou por isso mesmo. E é aqui que a gente vê o cenário completo. Uma vez ela contou para a mãe, que não acreditou. Pediu para a amiga contar para a mãe do padrasto, que achou que era brincadeira. Todas as vezes a informação chegava a um adulto. Todas as vezes o adulto decidia que não era nada sério. E todas as vezes depois disso, Arina voltava para o mesmo apartamento com aquele homem. Em outubro, Arina falou de novo com a mãe com todas as letras. O padrasto a tinha forçado a algo que foi profundamente desagradável para ela. Alfia ouviu e, dessa vez, começou a fazer perguntas mais detalhadas. Ao ser questionada sobre quando exatamente aquilo tinha acontecido, Arina citou um momento específico, mas calhou de que, bem naquela hora, Semyon estava no telefone com Alfia. A mãe lembrava disso. Inconsistência. E para Alfia, essa foi a prova final de que a filha estava mentindo. Àquela altura, a mãe já tinha montado o quebra-cabeça na cabeça dela. Problemas na escola, mentira com a prova de recuperação, materiais de natureza bem duvidosa no notebook, desenhos, sites de relacionamento, briga de adolescente por causa de celular, e agora uma acusação que não bate com o horário. Tudo isso formava uma única versão. Uma adolescente problema disposta a qualquer coisa para conseguir a própria liberdade e tirar de casa o cara que a impedia de viver como antes. Provavelmente para Alfia, essa versão soava convincente, porque a alternativa seria aceitar que o homem pelo qual ela reconstruiu a vida, após 8 anos atrás das grades, era quem a filha dizia que era, e isso destruiria absolutamente tudo. A segunda acusação foi descartada, o boletim de ocorrência, mais uma vez, não foi feito. Semyon continuou no apartamento. Sobrou apenas uma opção, e ela já estava fora das paredes daquela casa, a tal conversa do dia 9 de setembro. Um detalhe havia ficado de fora. Alfia chamou a filha para conversar, não sobre o que a estavam forçando a fazer. Ela chamou aquilo de briga com o Semyon. Ou seja, antes mesmo da conversa começar, ela já minimizou o peso do que estava acontecendo. Segundo, Semyon estava no quarto. Ele presenciou essa conversa. Arina teve que contar o que fizeram com ela na frente de quem ela estava acusando. Cara a cara, no mesmo ambiente, sob o olhar dele. Talvez por um segundo ela tenha acreditado que a mãe finalmente queria ouvir, que ali estava a sua chance, que agora tudo ia mudar, e ela falou na frente dele. Após o relato dela, Alfia concluiu: está mentindo. E Semyon finalizou tudo com uma única frase. Disse que estava na hora de ela ir fazer a lição de casa. Depois da enteada dizer à mãe o que aquele cara fazia com ela, ele encerrou o assunto com uma ordem sobre os deveres escolares, como um adulto que sabe o que é melhor. E Alfia não contestou. Não disse: espera, eu não terminei ainda. Não pediu para ele sair. Não questionou se o acusado deveria ou não estar presente em uma conversa como aquela. Fim de papo. Arina saiu do quarto com uma certeza que era pior do que qualquer rejeição.
A mãe não apenas não acreditou nela, a mãe deu a ele o direito de decidir a hora que a conversa acabava. Férias escolares de outono, a mãe no trabalho. Semyon novamente sozinho com Arina. Ele entrou no quarto dela, não arrumou o quarto a tempo. E foi então que ele soltou uma frase que depois iria ecoar nesse caso vez após vez. Você está brincando com fogo. Começou uma discussão. Do quarto, ela foi para a sala, a mesma onde ficava a câmera de segurança. Ele foi atrás da enteada. Dessa vez, Arina não reagiu. Segundo o depoimento dela, estava assustada demais. O que aconteceu na sequência foi parar nos autos do processo. Semyon tomou atitudes que a investigação classificaria depois no artigo mais pesado por um comportamento extremo e inaceitável. Os detalhes ficaram no relatório do interrogatório e não deixam margem para dupla interpretação. Depois ele a mandou para o banho e disse uma coisa que talvez explique a lógica interna dele melhor do que qualquer laudo pericial. Ele prometeu: "Não vou encostar em você até janeiro. Até janeiro, e não mais do que isso. Nunca me perdoe." Uma pausa cronometrada. Como se estivessem falando de uma agenda, e não daquilo que ele tinha acabado de se permitir fazer com alguém confiada aos seus cuidados. Isso aconteceu na sala onde ficava a câmera. O que ela gravou e se chegou a gravar exatamente aquele momento, na época, ninguém sabia além dos dois. Novembro. Semyon leva Arina para a escola, caminho de sempre, dia normal, e no meio do trajeto ele solta as mesmas palavras de novo. Você está brincando com fogo. A mesma frase, com a mesma voz. Semanas atrás, na última vez que ele tinha dito isso, a pior coisa da vida dela aconteceu. E agora ele fala isso de novo. A promessa de esperar até janeiro não valia de nada. Arina sacou que tudo ia se repetir. Ela chegou na escola, sentou na carteira, a aula começou. E bem no meio da aula, ela começou a chorar. Não em silêncio. Simplesmente não aguentou mais segurar a onda. A frase dita de manhã foi a última marretada na parede que ela vinha erguendo há meses. A professora percebeu. Foi até ela, perguntou o que tinha acontecido e Arina contou. Não para a mãe, que ouviu a história 3 vezes. Não para a mãe do padrasto, que achou que era brincadeira. Não para a amiga, que já tinha tentado sem sucesso. Para a professora, para uma estranha, o único adulto que estava por perto naquela hora, e fez a pergunta. Ela disse que o homem que morava com elas a forçava a situações que a deixavam totalmente vulnerável. Os professores agiram como todos os adultos anteriores deveriam ter agido. Acionaram as autoridades e a investigação começou. Após a denúncia dos professores, tudo andou rápido. Um processo criminal foi instaurado. Tiraram Arina da família e a colocaram num abrigo, e Semyon foi detido. O investigador apreendeu a câmera de segurança do apartamento. Alfia ficou sabendo que a filha tinha contado aos professores a pessoas desconhecidas, que acreditaram logo de cara. Sem fazer perguntas cheias de detalhes, sem checar furos na história e sem interrogatório na frente do acusado. É bem provável que isso tenha sido um baque para a mãe, mas não do tipo que te faz repensar a situação, e sim do tipo que te faz bater o pé. Alfia continuou do lado de Semyon. Ela tinha certeza de que a filha havia acusado um inocente e iria provar isso. Durante as investigações, surgiu um detalhe que, num primeiro momento, jogou contra a Arina. Antes mesmo da denúncia ser feita, Semyon e Alfia descobriram as conversas da enteada com as amigas. Arina falava do padrasto com elas, desejava o pior a ele, inventava jeitos de fazer ele brigar com a mãe. Ela dizia com todas as letras que queria que ele sumisse da vida delas, mas não era fácil para ela falar com as amigas. O celular era controlado e o tempo de uso era curto. Então, Arina deu um jeito. Convenceu a filha de uma amiga da mãe a convidá-las para a casa dela. Chegando lá, ela usou a conta dessa menina para entrar no aplicativo de mensagens e falar com Olha. Por baixo dos panos, através de um perfil que não era dela. Como qualquer pessoa que teve as vias normais de comunicação com o mundo cortadas faria. E quando Semyon e Alfia leram essas mensagens, tudo ficou claro como água para eles. A adolescente estava bolando um plano para se livrar do padrasto.
A acusação sobre as coisas a que ela era forçada era, na versão deles, apenas parte daquele plano. Uma mentira com um propósito, pura manipulação. Mais tarde, as mensagens foram apagadas. Muito provavelmente, Arina percebeu que os adultos tinham descoberto tudo. Para Alfia, essas mensagens se tornaram a prova de ouro. A filha não era uma vítima, era uma manipuladora. Para Semyon, era a confirmação de que as acusações eram pura vingança e não fatos reais. Mas existe um outro jeito de olhar para a mesma história. Uma adolescente presa dentro de um apartamento com um cara que a coloca em posição de vulnerabilidade, sem celular, sem contato com os amigos, que arranja qualquer brecha para falar com o mundo lá fora. Usa a conta dos outros, discute formas de se livrar da ameaça, deseja o pior para o agressor. As mesmas mensagens, 2 pontos de vista. Qual deles é o certo depende do que realmente rolava naquele apartamento. Arina foi tirada da família e mandada para um abrigo, um lugar de que qualquer adolescente tem pavor, um lugar que tem gosto de castigo, mas para Arina virou um refúgio. Segundo o depoimento dela mesma, ela gostava de lá. O motivo era simples, quase ingênuo. Ninguém briga, a comida é boa, as atividades são legais, ela fez amigos novos. Ninguém briga. Isso foi o mais importante para ela. O contraponto do que rolava quando a mãe saía para trabalhar. No abrigo não tinha nada disso, nem vigilância, nem gritos, nem passos no corredor seguidos do som da porta do quarto abrindo. Provavelmente, pela primeira vez em muito tempo, ela dormia em paz, sem ficar alerta, esperando pelo pior. Mas abrigo não é casa, e no abrigo não tem mãe. A mesma mãe que Arina esperou por 8 anos, aquela que não acreditou nela uma vez sequer, que chamou Semyon para a conversa e ficou quieta quando ele encerrou o papo, mandando ela fazer a lição. O sossego no abrigo era real, mas a saudade da mãe também era, e com o passar do tempo, a saudade começou a pesar mais. Arina começou a pedir para ir para casa, mas o conselho tutelar não liberava, e em casa, Alfia estava sozinha. Certa de que a culpa era toda de Arina. O alívio inicial do abrigo se desfez, o silêncio e a segurança continuavam lá. Mas silêncio não é colo de mãe, e ter a mãe era a única coisa que Arina quis a vida toda, e foi bem aí que a lógica de adolescente pode ter falado mais alto. Não a lógica da lei, não a lógica do jogo, mas a pura e simples inocência. Se eu disser que menti, eles devolvem minha mãe. E Arina mandou uma carta ao investigador e ao promotor dizendo que a história do padrasto era mentira. Segundo as palavras de Alfia, a filha confessou que tinha inventado tudo. Para a mãe, isso foi a prova de que ela estava certa desde o começo. A filha mentiu. Semyon é inocente, e o sistema errou. O que rolou em seguida pegou Alfia de surpresa. O investigador não aceitou o novo depoimento de Arina. O conselho tutelar não a mandou de volta para casa. A investigação continuou. Minha filha já escreveu para o investigador, mas os novos depoimentos não entram no processo. Ela diria depois para os repórteres. Para a mãe, aquilo não fazia sentido nenhum. Para a polícia, provavelmente era só o clássico caso da pressão, da saudade de casa, da vítima tentando voltar a fita para ter o que perdeu de volta. Os investigadores já estavam carecas de ver esse filme. Arina queria ir para casa e tentou pagar por isso com a única moeda de troca que ela tinha, desmentindo a própria história. Só que a porta não abriu. Em vez disso, a assistência social entrou na justiça e conseguiu tirar de Alfia o poder familiar. Arina saiu do abrigo temporário para uma instituição de acolhimento permanente. Não para ficar enquanto as coisas se resolviam, mas oficialmente. Pela lei, Alfia não é mais mãe dela. Arina esperou 8 anos a mãe sair da prisão. E ela saiu. Arina morou com ela durante uns meses, de abril a novembro de 2024. 6 meses. E depois a perdeu de novo. Na primeira vez, foi porque a mãe rodou entregando pacotes ilícitos. Na segunda, porque a mãe escolheu o cara. A assistência social avaliou o cenário e cravou. Não dava para devolver a adolescente para aquela casa. A mãe não defendeu a filha, não acreditou nela.
ficou do lado do acusado e permitiu que a menina ficasse a sós com o cara de quem ela mesma tinha reclamado. Durante a investigação, uma perícia apontou em Arina sinais de transtorno misto de comportamento e emoções. Perder a guarda foi uma porrada para Alfia. Ela não conseguia entender. A filha mesma falou que mentiu, queria voltar para casa. Por que não soltam a menina? O sistema que na cabeça dela deveria proteger a família acabou destruindo tudo. Bom, pelo menos era assim que a banda tocava no apartamento onde agora ela morava sozinha. Sem a filha, sem o cara e sem os direitos sobre a própria adolescente. E Arina foi parar numa instituição social, o tipo de lugar de onde a pessoa já nem pede mais para ir para casa, porque a casa não existe mais. O caso foi parar no tribunal. A portas fechadas, como manda a regra para casos envolvendo quem precisa de proteção. Semyon bateu o pé de que era 100% inocente. Alfia testemunhou a favor dele e falou dele para o juiz assim: "É uma pessoa muito boa." E foi aí que pipocou uma coisa que não tinha vindo a público antes do julgamento. No meio das investigações, descobriram que a ex-mulher de Semyon, Ekaterina, a mesma de quem ele tinha se separado, também já tinha feito um boletim de ocorrência contra ele no passado por um assunto de cunho bastante íntimo. E o suspeito era exatamente Semyon. Aquilo não fazia parte da acusação no caso da Arina, mas ajudava a montar o quebra-cabeça. Aquele quadro que o juiz via de longe e que Alfia se recusava a enxergar. E então Arina entrou no tribunal. No depoimento, ela repetiu a primeira versão, tintim por tintim. A história de que tinha mentido ficou para trás. Encarando de frente o sistema que a tirou de casa, tirou a guarda da mãe dela e a mandou para um abrigo, ela escolheu dizer a verdade, sabendo que essa verdade não traria a mãe dela de volta. Sabendo que a mãe estava ali na mesma sala, chamando o cara que Arina acusava de pessoa muito boa. A acusação foi montada em cima dos depoimentos de Arina, das amigas dela, da denúncia da ex-mulher e do material do processo. Provas diretas eram poucas, mas o juiz achou que eram suficientes. E depois do tribunal, Alfia soltou essa para os jornalistas. "Quando eu tiver minha filha de volta, a gente vai tirar o Semyon de lá. Ele não tem raiva da Arina, ele tá tranquilo porque sabe que ela só ficou ofendida. O problema é que os adultos acreditaram nela rápido demais. 14 anos numa prisão de segurança máxima e mais um ano sob supervisão quando sair. O máximo que a lei permite são 15. Semyon tomou quase o teto. Ele continuou jurando de pé junto que era inocente. Alfia continuou acreditando nele. Dava para terminar a história aqui, mas fica no ar uma pergunta. Não o que aconteceu, isso já deu para entender. Por quê? Por que a mãe não acreditou na filha? Nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira vez. Nem quando a escola chamou a polícia, nem quando o juiz bateu o martelo. E o motivo, provavelmente, não foi burrice e nem falta de coração. Foi por conta dos 8 anos na cadeia. Semyon virou parte do sonho de uma vida normal, antes mesmo dela ser solta. Ele a buscou. Virou o homem da casa. Ele era a prova de que Alfia não era um caso perdido, mas uma mulher comum com uma família. Acreditar em Arina significava jogar tudo isso no lixo, assumir que o primeiro passo em falso fora da cadeia terminou em tragédia. Aceitar isso devia ser psicologicamente impossível para ela. Agora o cenário é outro. As mensagens da prisão, o interrogatório com o Semyon do lado, a câmera dentro de casa. Não era o homem que estava sendo vigiado, e sim a adolescente, porque a adolescente era o problema, e o cara era o porto seguro. Arina perdeu a mãe 2 vezes. A primeira foi quando ela foi presa, e a segunda foi quando a mãe se recusou a acreditar nela. E Arina escolheu a verdade e acabou sozinha. Meus queridos, se vocês notarem com seus conhecidos, com quem estiver sob seus cuidados, com as filhas e filhos de vocês que estão crescendo, algo parecido com isso, por favor, não ignorem. Escutem o que eles têm a dizer e tentem sentir qual é a verdade. Deixem nos comentários o que acharam. Até o próximo vídeo.